Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos construir o nosso componente contador, ok? Então vamos direto colocar aqui a mão na massa. Bom, estou aqui com o terminal aberto, naquela pastinha onde a gente tem nosso projeto, e vou rodar o npm run dev para iniciar o nosso servidor HTTP, ok? Vamos lá? Certo, então aqui foi o caminho que a gente parou da última vez. Estava mostrando o Olá React, nós temos o componente app.js e ele está retornando esse JSX aqui. Agora a gente vai mudar um pouco as coisas. A gente vai nesse arquivo app.js. Vamos manter esse componente app aqui. Por quê? Porque é uma boa prática. Normalmente, a gente cria apenas um arquivo desse, que a gente chama de arquivo de Bootstrap, que ele renderiza um componente principal na nossa página, em uma div qualquer, com o elemento que você quiser dar o ID, certo? Então, ele vai pegar sempre esse componente app como se fosse o root component, e a gente usa ele como uma porta de entrada para a nossa aplicação. E aí as coisas acontecem mesmo dentro desse componente app. Então, aqui no app, em vez de Olá React, a gente vai tirar isso aqui e a gente vai retornar agora um outro componente aqui dentro, que a gente vai chamar de contador. Ok? Assim. Por que eu coloquei esse parêntese aqui? Toda vez que a gente precisa retornar mais de uma linha, a gente coloca um parêntese. Então, aqui eu vou colocar uma div e dentro dessa div eu vou colocar o contador. Então, como eu tenho mais de uma linha de retorno, como o JavaScript ele tem a opção de você finalizar os comandos sem colocar ponto e vírgula no final, então o ideal é que quando você estiver retornando o JSX por ser HTML, a gente está retornando aqui formatado, ou seja, com quebra, com tab, então o ideal é que a gente retorne isso dentro de parênteses, ok? Bom, prosseguindo aqui, a gente não tem esse componente contador ainda, então nós vamos criar ele agora, src components contador.js. Vamos ver lá se ele criou aqui direitinho. Ok, está aqui dentro. Vamos fazer o import do React e vamos criar a classe. Certo, a gente sabe que para que o import funcione, a gente precisa exportar o objeto do arquivo. Então, toda vez que ele procurar esse arquivo, a gente vai exportar como padrão esse componente contador. Ok, prosseguindo, a gente sabe também que a gente precisa de um método render. E isso precisa retornar um JSX também. Então, o nosso contador ele vai ser bem simples. A gente vai ter um H1 aqui dentro, onde a gente vai mostrar o nosso contador, vai começar com 0. A gente vai ter aqui uma div, e dentro dela nós vamos colocar dois botões. Ok? Então, um vai ter o sinalzinho de menos e outro sinalzinho de mais aqui. Deixa eu incrementar e decrementar. Certo? Vamos lá, vamos testar isso aqui. Ah, sim, a gente ainda não importou o componente para cá. Como a gente está na mesma pasta do contador, a gente não precisa colocar aquele caminho completo, ok? A gente só coloca mesmo aqui contador, que ele vai procurar na mesma pasta. E aí o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Para debugar, normalmente, às vezes você está fazendo alguma aplicação em React, normalmente você debuga ele no console. Os erros aparecem aqui. Né? Eu estou usando o Chrome, então aqui ele vai me dar a explicação de por que ele não renderizou esse componente. E aí ele diz o seguinte, olha, o JSX adjacente, os elementos eles devem estar envolvidos em uma tag. O que está acontecendo aqui? Quando a gente está criando o contador, se você for ver, ele começa com H1 e termina com uma div. Isso não serve para o JSX. O JSX ele sempre precisa de uma tag envolvendo todo o HTML, certo? Então, normalmente, a gente envolve numa div. Então, o que está acontecendo? Para ele parar de dar esse problema, ele precisa que você comece com uma tag e termine com aquela tag. E o resultado que você quer mostrar fica aqui dentro. Ok? E com isso, eu posso tirar essa div daqui. A gente vai retornar só o contador, igual estava antes. Beleza?
Então vamos lá. Olha, já mostrou aqui no cantinho o nosso contador, ou seja, está funcionando. Mas aqui a gente fez só um componente estático, ou seja, ele não tem nenhuma funcionalidade ainda. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada, certo? E aí como é que a gente define um componente no React que ele tem estado, ou seja, ele pode mudar, ele pode reagir às interações com o usuário? Bom, os componentes eles têm um atributo chamado state. A gente vai ver aqui agora. O estado ele define o comportamento atual de um componente. Tá? Isso já vai ficar bem claro, ele é bem simples. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou fazendo um override do constructor dessa classe que a gente está estendendo, React Component. Então isso daqui é receita de bolo. Toda vez que você for substituir o construtor desse componente aqui padrão que a gente estende, a gente cria essa declaração aqui, constructor, e a gente chama o super para chamar o pai, e a partir daqui a gente coloca o nosso código, certo? Então eu vou colocar aqui this state, ele sempre começa com um objeto, o estado, certo? E aqui eu vou definir o nosso contador inicial, 0. Então a gente vai usar esse atributo aqui de dentro do estado para mostrar aqui onde está esse H1. Então vamos lá. Ficou faltando um S aqui. Ok, eu vou salvar. Atualizar. Ok. Agora esse 0, apesar de estar bem parecido com o que a gente tinha, esse 0 está vindo do nosso estado. Quando a gente quiser aumentar ou diminuir esse número, a gente vai alterar o estado do componente. E o React ele tem essa fama justamente por isso. Justamente quando a gente alterar o estado, o componente ele vai renderizar novamente. Isso é feito automaticamente pela biblioteca. A gente vai ver isso agora. Vamos lá. Opa. No botão, a gente vai colocar um evento para quando ele clicar, ele reduzir o contador. Certo? A gente precisa criar esse método, não existe ainda. Então, vamos lá. A gente vai criar um método aqui que vai alterar o estado. Opa! Toda vez que a gente define um estado, a gente só tem como alterar esse estado usando esse método setState. Certo? Então, a gente não pode fazer como a gente fez aqui no constructor. A gente precisa pegar e usar esse método setState. Então, a gente vai fazer contador recebe thisState contador menos 1. Ok? E a gente vai fazer também o incrementar. State contador mais 1. E esse evento aqui que a gente criou, ele é bem parecido com o JavaScript da maneira antiga, como a gente fazia. A gente tem vários eventos dependendo do componente que a gente está usando. Por exemplo, o button, tem o form, onSubmit. Então, tem todos esses event handlers que a gente já está acostumado. Então, onClick, eu vou colocar this, decrementar. Isso que eu coloquei no final, eu já explico, tá? Mas ele está basicamente chamando esse método aqui. Fazer a mesma coisa por debaixo. E vamos atualizar o componente. Ok, já atualizou. E agora, como vocês podem ver aqui, quando eu clico nos botões, ele está alterando o estado do componente e renderizando novamente. Então, vamos recapitular aqui para a gente ver o que está acontecendo. O React ele tem uma inteligência. Ou seja, depois que ele renderiza um componente, ele só faz as alterações naquele espaço que mudou. Isso fica claro quando a gente faz uma inspeção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não está habilitado? Aqui. Certo, vou atualizar. Piscou a página toda em verde. E aí vocês podem ver que rapidinho aqui, ó, se vocês forem reparar, ele renderizou o componente. E quando eu clico no botão, se você for ver, ele só está mudando ali em cima. Ó. Ou seja, eu cliquei no botão, ele renderizou
o contador novo e ele também acionou o meu evento onClick. A mesma coisa para o outro. Tá vendo que esse botão aqui ele nem participa da renderização, ou seja, ele só altera mesmo aquilo que foi mudado no nosso JSX, certo? Essa é uma das características principais do React, ou seja, por que ele é rápido? Porque ele faz essa diferenciação, ele verifica o que mudou e só renderiza na tela aquilo que foi alterado. Bom, ficou faltando explicar agora o binding, que foi esse que nós fizemos aqui quando chamamos o método. Bom, isso é simplesmente uma passagem de contexto, nós estamos passando o contexto de execução deste método. Eu vou deixar um link aqui explicando um pouquinho mais sobre o que é contexto. Isso é um recurso do JavaScript, não tem nada a ver com o React, mas a gente está basicamente dizendo que quando ele for executar esse método, ele precisa executar com o contexto desse objeto. Ok? Bom, então isso fecha o nosso componente contador e no próximo vídeo a gente vai aprender como pensar em React. Eu vejo vocês lá.